Pessoal, esse vídeo aqui eu estou fazendo principalmente para a turma primeiro C, segundo C e os terceiros anos do matutino, mas pode ser estendido para o pessoal do vespertino também do transporte, ou qualquer outra pessoa que tenha faltado às aulas, que eu expliquei sobre como vai ser esse semestre. Esse vídeo aqui eu vou ser bem mais direto porque eu fui em sala de aula, qualquer dúvida basta me mandar, é só mesmo critério de informação. Eu encontrei alguns problemas que a gente teve durante o ano. O primeiro deles que eu citei aqui é o fato de que muitos alunos eles se aproveitaram dos eventos que a escola teve para sair, né, para cabular a aula. Um segundo, que foi o mais geral de todos e talvez o mais grave, foi a falta de compromisso em relação às atividades. O terceiro, a ausência em provas como a ADA e em eventos que normalmente reduz a nota. A gente teve também, a gente vai ter, na verdade, esse bimestre muitas aulas faltando. A gente teve no bimestre passado e foi muito complicado, mas esse semestre a gente até calculou que seriam 9 aulas, né? Mas considerando o evento, feriado, qualquer outra coisa que possa ter, esse número pode ser ainda menor. E isso aí fica ainda mais grave por causa do fato de que eu tenho uma aula por semana somente. Então, provavelmente a gente vai ter só umas 6 aulas esse bimestre inteiro, sendo até um pouco otimista. O fato também de ter muitos alunos fora da sala de aula e que, incrivelmente, isso aconteceu muito com o terceiro ano. E, por fim, um dos grandes problemas que a gente teve foi o transporte, né? Principalmente porque a gente tem justamente uma aula por semana. Em relação aos eventos, a coordenação ela programou, eu não sei se vai acontecer também no matutino, mas a ideia era essa, de haver um cronograma, né? Para caso haja algum ensaio. Então, se não tiver, de toda forma, eu vou sempre nas minhas aulas vou querer uma lista de alunos, o representante pode fazer isso. Essa lista de alunos é em relação aos que vão sair para fazer alguma coisa lá fora. E claro que isso fica na responsabilidade de cada um, inclusive para dar a informação correta em relação aos nomes. Por isso sim que eu peço para o representante, né? Porque se ele não fizer isso corretamente, cai por cima dele. Essa lista vai servir tanto para trazer os nomes daqueles que saem sem ser para participar de alguma coisa, ao mesmo tempo que caso haja a aula minha durante esse tempo, os alunos que saíram não vão ser prejudicados. Em relação às atividades, o que vai acontecer? Vai ter sempre um relatório, né, que eu vou fazer periodicamente. Eu estou até vendo como é que eu vou fazer isso, sobre quem deixa de entregar as atividades. Então, assim, eu já tenho meu controle, ele já serve. Só que como reforço a mais, para ficar mais organizado até, eu vou dar um relatório sobre quem deixa de entregar. Também, por uma questão também didática, que se vocês quiserem detalhes depois vocês perguntam, eu resolvi, acima de tudo, quando passar as atividades do livro, vocês vão ter que copiar as perguntas. Isso, sim, de quebra, ainda reduz aquele outro problema que a gente tem, que é aluno que deixa de fazer as atividades durante o bimestre inteiro e no final do bimestre você vai lá e copia, né? Quando é só a resposta, fica fácil fazer isso. Depois disso, eu citei aqui uma lista expositiva que eu vou fazer, que é demonstrando quais são as atividades que eu desenvolvi no bimestre naquela turma, né? Então vai ter sempre isso, aí não vai ter desculpa de que deixou de fazer as atividades, vocês sempre vão estar sabendo. Se vocês não fizerem, aí já mostra que é responsabilidade de vocês. E por fim, a nota de conceito, que era uma coisa que eu já apliquei no bimestre passado, eu resolvi reforçar esse bimestre, que seria o quê? Vocês vão começar com uma N, uma das N's vai ser essa nota de conceito, que é comportamento, responsabilidade, essas coisas. E vai ter 2 pontos que vai ficar guardado para o final do bimestre. Esses 2 pontos vocês vão conseguir caso vocês entreguem todas as atividades dentro do prazo.
Além disso, esses 8 pontos restantes, para cada atividade que vocês entregam atrasado, vocês vão ter uma redução de nota. Eu vou mostrar aqui numa tabela como que vai ser essa redução. Ela é, como vocês podem ver aqui na vermelha, na parte vermelha, por progressão geométrica, porque se você deixa de entregar uma atividade, você perde 0,25. Se você deixa de entregar duas, você não perde meio, você já perde 0,55, porque eu vou acrescentar mais 30% por reincidência, né, para vocês insistirem no mesmo erro. Então 0,25 mais 0,3, que é 0,55. Depois vai ter mais 20% em cima desse 0,3. Então a terceira nota, em vez de 0,75, vocês vão perder 0,91. E assim por diante. Nessa lista aqui seria no caso de 10 atividades. Só que como a gente tem uma aula por semana, então dificilmente eu vou passar 10 atividades, né? Mas se eu passasse 10 atividades, a redução de nota chegaria a 6,61. 8, que era a inicial de vocês, menos 6,61 dá 1,39. Aí eu coloquei aqui esse de azul final, é a média que vocês podem ter em relação a N da nota do conceito mais a N das atividades, né? Como vocês entregariam as 10 atividades, mesmo atrasadas, mesmo no caso aqui uma atrasada e nessa última aqui 10, vocês ainda vão com uma N mais alta. Então aqui vai ter 8,875, né? Porque você teve uma média atrasada, aqui a N1 que é o 8 menos 0,25 e aqui as 10 atividades, ou todas, né, se não forem 10. Então aqui vai ficar com uma média 8,875. Se você entregou todas, a média dessas duas aqui é praticamente 5,7. Isso ainda mostra que compensa muito mais vocês entregarem as atividades. Porque vamos supor, você pensa assim, eu não vou entregar as atividades porque cada atividade que eu entregar eu vou ter uma redução de nota. Tá, você não vai perder a nota do conceito, que vai continuar sendo 8, mas você não vai ter a nota do caderno. E veja lá, se você tem 8 e você não entregou nenhuma atividade, sua média é 4, certo? E enquanto que vocês podem lembrar da tabela anterior, que eu coloquei aqui embaixo, né? A média de 10 mais 1,39 é 5,7 praticamente. Então compensa mais entregar as atividades de toda forma. Aí eu coloquei aqui qual o número de atividades que foram entregues, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí a média sempre vai ficar mais alta quando vocês entregam mais atividades. Mesmo que nesse exemplo aqui seja só uma atrasada, né? Vocês deixaram de entregar uma atividade, não mostrou nem atrasado no caso, na verdade. Então a média entre 8 e 9 é 8,5. Ok? Só que quando vocês entregam todas, menos uma atrasada, que a média é 8,875. Então sempre vai ser maior se vocês entregarem. Em relação às provas e eventos, né, provavelmente vai continuar se valendo uma N. Então, o conselho que eu dou é façam a ADA e participem dos eventos. Porque de toda forma, normalmente quando passam a ADA, eu dou uma nota de conceito também para quem está participando. Esse segundo item aqui eu acho que não vou fazer esse ano, que normalmente quando tem algum evento eu posso passar uma atividade relacionada à disciplina, mas eu não vou fazer isso esse bimestre não. Em relação às faltas, a falta de aula, desculpa, esse fato de que a gente vai ter só umas 6 aulas. Toda aula haverá uma atividade, né? Então vai ter esse quadro que eu falei para vocês, provavelmente vou disponibilizar online também com a lista de atividades. E eu também vou utilizar o Google Classroom, que eu vou explicar daqui a pouco. Em relação a ter uma aula semanal, o que eu posso simplesmente dizer é que agora, mais do que nunca, vocês, alunos, são responsáveis por entregar as atividades de vocês atualizadas. Então, eu não vou correr atrás de ninguém, até porque eu sou só uma pessoa. Se vocês não entregarem, responsabilidade de vocês. Vai estar as atividades listadas, vou passar tudinho, não vai ter mais esse problema, porque eu sempre vou estar passando atividade, então vocês agora vão ficar responsáveis. É só prestar atenção onde eu depositei a informação.
As minhas aulas vão estar mais focadas agora na explicação do conteúdo. E vai funcionar assim: no começo da aula eu vou vistar, certo? E no decorrer da aula eu vou corrigir o que eu passei. Se ficar atividade acumulada porque uma semana antes não teve aula, eu vou tentar corrigir tudo. Mas se não der, eu corrijo na outra semana. Mas o fato é, eu vou continuar passando atividade e vou corrigir depois. Pode entregar a atividade no decorrer da aula, depois do começo? Até pode, mas eu já vou considerar como atrasada, como aquela ali atrás. Eu também não vou conseguir aplicar esse ano, por causa dessa aula semanal, a aula temática, que foi aquela primeira atividade que eu passei para vocês no começo do ano, para a maioria das turmas. Vocês responderam uma folha e também sugeriram uma temática, não vai ter como. Em relação aos alunos que ficam do lado de fora, a gente tem um regimento, né? Então, ficar do lado de fora vai ter as normas do regimento, vocês vão ter algum tipo de punição, não tem como. Eu tentei colocar a ideia de a gente ter vários crachás para minha pessoa, mas eu não vou fazer mais. Me convenceram lá, tem muitas questões até de higiene relacionadas. Depois, qualquer dúvida, vocês tiram comigo. E também vai ter uma redução de nota, né? Porque o conceito não é só para atividade atrasada, é comportamento em geral. Então, ficar na porta, utilizar celular, até roubar meu café, né? Ele tira nota. Então, assim, dependendo da coisa errada que vocês fazem, maior vai ser a nota tirada. E vai funcionar naquele esquema, progressão geométrica. Quanto mais vocês insistirem, maior a média que vai ser retirada. E infelizmente eu tenho que fazer isso, eu não queria, né? Porque o fato é que vocês deveriam ser responsáveis pela própria conduta, não eu ter que correr atrás de tentar trazer algum tipo de avaliação em cima disso. Mas como não teve esse feedback de vocês, e querendo ou não, eu tenho essa função de formar cidadãos, eu tive que tomar essa atitude. Não vai ter isso esse semestre, já teve semestre passado, né? Eu testei, foi tranquilo, vou aplicar. O representante da sala, ele pode também passar nomes de alunos que estejam fazendo coisas erradas. Não precisam amaldiçoar o representante por isso. Ele como representante de vocês, ele tem a intenção de melhorar o aprendizado da turma. E o aprendizado está diretamente ligado a vocês fazerem a parte de vocês ou não. Então o representante pode fazer isso. Não adianta vocês pularem em cima dele, porque é aquele esquema, né? Eu tenho mais poder, então vai ser pior para vocês. Então ele tem essa autonomia e caso ele queira, ele pode me dar uns nomes para eu retirar a nota do conceito, ok? Questão do transporte. Existem duas coisas que podem ser feitas. A primeira, que eu já vou garantir, é o fato de que o pessoal do transporte vai ter um prazo de uma semana para me mostrar as atividades. Isso fica ainda mais evidente caso a gente consiga aplicar um horário dinâmico, que a gente conversou, né, no final antes de começar esse bimestre, que seria a gente ter um horário cada semana. Mas normalmente esse horário não mudaria muito o meu dia de aula, por exemplo. É só para evitar, por exemplo, que eu tivesse o sexto horário sempre na mesma turma. Aí caso aconteça de eu ter o sexto horário na sua turma, você que é do transporte, na outra semana eu não vou ter. Mas caso a gente não faça horário dinâmico, o pessoal do transporte, de toda forma, quando tiver o sexto horário, vai fazer atividade, como eu disse, vai ficar exposto lá quais são as atividades que eu passei e na outra semana ele vai me entregar. No matutino, isso é ainda mais fácil de fazer porque eu tenho 8 aulas, então um dos dias eu não vou ter todas as aulas. Ou talvez, assim, dependendo de como ficar o horário, vai ficar bem dividido isso também, mas eu sempre vou ter um tempo disponível para olhar isso. Então, o pessoal do matutino vai ter uma semana para me mostrar. Do vespertino também, caso vocês sejam do transporte, ok? Uma das coisas que eu fiz de novo foi o Google Classroom. O Google Classroom é uma opção do Google que é uma sala de aula virtual.
eu posso inserir atividades nele e vocês podem fazer. Eu vou testar essa possibilidade esse semestre inteiro, né, até dezembro. Se der certo, eu aplico ano que vem. Mas a ideia é, vocês vão fazer atividades extras por ele e vão ganhar nota extra. Essas atividades vão estar diretamente ligadas ao conteúdo que eu passar em sala de aula. E pode reforçar também vocês a estudarem para a prova. Então, assim, além de ser uma nota extra, vocês podem estudar para a prova e não vai ter tanta cobrança, porque vai ter um prazo, claro, para fazer as atividades, mas vocês não vão ter aquela obrigação que normalmente tem, aquela pressão de fazer atividade. Vocês fazem se vocês quiserem, vocês deixam de fazer também se vocês quiserem, é uma nota extra. Mas aí, com essa falta de pressão, eu acredito que fica mais fácil para vocês fazerem, que vocês tomarem essa iniciativa para estudar. Então, o que vai acontecer? Assim que eu terminar de enviar esse vídeo, enviar para as turmas no geral, eu vou enviar um link de acesso para vocês, vou explicar como é que se acessa o Google Classroom. A mesma coisa, vou fazer também 2 grupos de WhatsApp, vou mandar um link para vocês dos 2. O que vai acontecer? Eu tive 2 problemas, né? Então, que me incentivaram a fazer esses grupos, que é em relação a facilitar as relações virtuais do professor e do aluno e para parar de me encher o saco no particular, né? Porque no final do bimestre passado mesmo, foi muita gente me mandando mensagem, e às vezes tinha um problema para resolver, caderno querendo mostrar, sei lá, dependência e tudo mais. Então, no final do bimestre ficou muitas mensagens e às vezes eu estava fora de casa, tinha que afixar a pessoa para fazer isso depois e já me causou alguns transtornos. Então eu quero evitar isso. Então eu acabei criando 2 grupos. Para dúvidas sobre inglês geral, se tiverem alguma dúvida, sei lá, virem um jogo, um filme, uma letra de música, vocês querem entender o que quer dizer aquilo, alguma regra mesmo do inglês, ou pronúncia, etc, 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 história, sei lá. Aí vocês vão mandar para esse grupo. Então, uma coisa assim que não tem a ver com a escola, é só para a gente interagir mesmo. E nesse grupo, você não vai ter nada relacionado à escola. Quando vocês quiserem mandar atividade, tirar dúvidas sobre a atividade da escola mesmo, vocês podem mandar no grupo da sala de vocês. E o segundo grupo, que eu não tinha nenhum nome para colocar, né, no nome melhor que o Cade Procon, que é o local onde vocês vão reclamar. Vocês têm alguma reclamação de dependência, não só reclamação, mas vocês precisam falar comigo. Manda para esse grupo, dependência, caderno, nota, etc, etc, etc. Esse segundo grupo também não é para compartilhar atividades, é só para dúvidas em relação à escola, algum problema que tenha comigo. Aí, caso eu ache necessário, eu vou mandar uma mensagem particular, né? Então, para evitar que vocês mandem diretamente a mensagem particular. Se for também possível, só visualizo, dá para resolver, eu resolvo. E pronto, acabou. Se não der para resolver na hora, eu estiver fora de casa, eu salvo como favorito para resolver depois o problema. Isso aqui eu não vou falar e é isso. Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim, certo? Que eu vou resolver. Que eu vou explicar para vocês, aliás, como resolver. Então, pessoal, é isso aí. Até mais.